Se o seu corpo está dando sinais, aqui você aprende a entender. Eu sou João Wesley e todos os dias eu te mostro de forma simples o que o seu corpo está tentando te dizer, mas você ainda não percebeu. Você já viu uma planta cheia de espinhos, pequena, meio diferente, com um fruto que parece estranho, quase agressivo, mas que carrega um potencial absurdo dentro? Então você já cruzou com o melão de São Caetano e talvez tenha ignorado como a maioria das pessoas fez. E é curioso porque aquilo que parece amargo muitas vezes é exatamente o que o corpo precisa. O melão de São Caetano não é uma fruta comum. Não é algo que você come pelo sabor, é algo que você usa pelo seu efeito. E aqui começa um ponto importante. Nem tudo que é bom para o corpo vem com gosto doce. Às vezes, vem com gosto forte, amargo, direto, quase como um aviso. Essa planta, o melão de São Caetano, ela tem sido usado há muito tempo em práticas naturais, principalmente quando o assunto é o equilíbrio do organismo, principalmente sangue, glicose e metabolismo. Mas antes de você sair usando qualquer coisa, eu preciso te explicar o que realmente está acontecendo por trás disso. Porque não é sobre uma planta milagrosa. É sobre o que ela ativa por dentro. Espera aí só um instante. Então, o melão de São Caetano ele tem bioativos, tá? Que estão associados a eventos hipoglicêmicos. Ou seja, ele ajuda na regulação da glicose no sangue. E isso tudo muda. Porque quando o seu corpo começa a ter picos de açúcar, ele entra em um estado de desordem silenciosa. Cansaço sem motivo. Você sente aquela fome constante, você sente irritação. E muitas vezes você nem percebe que a raiz do problema pode estar ali. Agora imagina algo natural que começa a atuar nesse equilíbrio. Não como um choque, mas como um ajuste. E não para por aí. Essa planta, melão de São Caetano, também é associada a propriedades anti-inflamatórias, propriedades antioxidantes e até efeitos no funcionamento do fígado. E aqui entra algo que poucas pessoas falam. Seu corpo não adoece do nada. Ele vai acumulando. Lembre-se disso, ele vai tendo aquelas informações. E quando você começa a inserir elementos que ajudam o corpo a se reorganizar, você não trata só o sintoma, você muda o terreno. Mas preste atenção. Preste atenção. Não é porque é natural que pode ser usado de qualquer forma. Ok? Existe dose, existe contexto, existe corpo. O uso mais comum do melão de São Caetano é em forma de chá. Aqui, ó. Tô tomando ele aqui, o chazinho do melão de São Caetano. Chá, pega a flor, a folha, né? E aqui é uma forma simples.
Agora ele é amargo, tá? Folha seca, você bota infusão na água, ferveu, coou, abafou, colocou na geladeira, tomou geladinho. Sem exagero, tá? Sem querer acelerar o processo. Você toma ele assim. Porque o corpo, ele não responde bem à pressa. E existe um detalhe muito importante. Pessoas com glicemia baixa, gestantes, ou quem já usa medicamentos, precisam de orientação, tá? Porque o natural também tem força. E quando você começa a entender isso, você para de buscar soluções mágicas e começa a construir inteligência sobre o seu próprio corpo, ok? Agora deixa eu te fazer uma pergunta básica, tá? Você está tentando calar o sintoma ou entender o que o seu corpo está te dizendo? Porque existe uma enorme diferença entre os dois. O melão de São Caetano não é sobre curar tudo. É sobre ajudar o corpo a voltar para o eixo. E quando o corpo volta para o eixo, muita coisa se resolve sozinho. Muita coisa se resolve sozinho. Mas isso exige consciência, exige observar, exige não sair colocando qualquer coisa para dentro sem entender o porquê. E se você começa a olhar para o seu corpo com mais atenção, aquele olhar minucioso, você começa a perceber padrões. Cansaço em certos horários, vontades específicas, desconfortos repetidos. Nada disso é aleatório. Até porque, como eu já falei, o seu corpo, ele fala. A questão é, você está ouvindo o seu corpo? E talvez o que parecia só uma planta amarga seja só mais uma ferramenta para você começar a entender melhor quem você é por dentro. Ok? E então, existe um lugar no mundo onde envelhecer não significa perder força, significa acumular vitalidade. Esse lugar é Okinawa. E ali o tempo parece caminhar diferente. As pessoas vivem mais, adoecem menos e carregam uma leveza que não vem só da idade, vem do estilo de vida, vem daquilo que colocam para dentro do seu corpo todos os dias. E no meio dessa rotina simples, existe algo que chama a atenção. Essa plantinha, ela é amarga, ela é intensa, ela é profundamente respeitada. Melão de São Caetano, muito bem conhecido. Mas lá em Okinawa, ele não é visto como remédio. Ele é comida. Ele faz parte da cultura, da mesa, da vida. E isso muda tudo. Porque quando deixa de ser algo de ser usado só quando você está mal e passa a fazer parte do seu dia a dia, ele não trata só o problema. Ele evita que o problema apareça. O melão de São Caetano, ele carrega compostos que atuam no seu metabolismo, especialmente na forma como o corpo lida com a glicose. E isso, em um mundo onde o excesso de açúcar virou rotina, é um diferencial silencioso.
Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Esse sabor amargo não é um defeito, é um sinal. Na natureza, o amargo quase sempre aponta para compostos ativos, substâncias que provocam reação no organismo. É como se o seu corpo fosse acordado. E esse despertar não é confortável, mas esse despertar é necessário para você. Lá em Okinawa, o melão de São Caetano é usado em pratos tradicionais como uma comida goiânia. É uma mistura simples com legumes, proteínas e equilíbrio. Nada muito sofisticado. Goiá, o nome dela. Goiá. Tá querendo me lembrar. Eu falei errado, né? Eu falei Goiânia. É Goiá. Então, lembre-se que não é sobre buscar algo extraordinário. É sobre fazer algo básico todos os dias, com consistência. Enquanto muitas pessoas procuram soluções rápidas, como cápsulas milagrosas, atalhos, isso e aquilo, existem culturas que simplesmente mantêm hábitos. Esses hábitos, uns hábitos naturais, simples, e colhem resultados ao longo do tempo. O melão de São Caetano não serve para tudo, mas ele participa de um sistema, um estilo de vida que respeita o corpo, que não sobrecarrega, que entende o seu próprio ritmo. E talvez o ponto mais profundo não seja nem a planta em si, mas a forma como ela é usada, sem exagero, sem desespero, sem expectativa mágica, apenas como parte de um todo. E isso traz uma reflexão importante, muito importante. Olhar. Né? Você está esperando ficar mal para cuidar de si ou está construindo um corpo que não precisa chegar nesse ponto? Porque entre remediar e prevenir existe uma grande diferença, mas uma grande diferença gigantesca. E às vezes tudo começa com algo bem simples. Tudo começa com amargo, mas cheio de intenção. Como o goiá, como o melão de São Caetano, como escolhas que parecem ser pequenas, um chá, mas que repetidas todos os dias muda completamente o destino do seu corpo. Tá? O goiá. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, peraí. Ei, cadê o goiá? Cadê o goiá? Você tinha que ter a fruta, né? Mas vou mostrar só a Eva mesmo. Isso aqui é das folhas, então, é o que eu tô falando do chá, né? Isso aqui que é o melão de São Caetano, tá? E é que a gente toma, geralmente a gente não toma muito melão de São Caetano, né? A gente toma de vez em quando, a gente toma, né, nega? Quero tomar 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. E é isso. Muito obrigado a todos. Esse foi o vídeo, mostrei para você, o melão de São Caetano. E muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, compartilha, toca o sininho aí para você receber todos os meus vídeos, tá? Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.